Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre transformação de medidas de comprimento. Eu deixei aqui as 3 etapas que a gente utiliza para poder fazer transformação de medida de comprimento na tabela. Percebam que a primeira etapa eu deixei em azul e isso vai ser usado lá na frente. Primeira etapa: colocar o número solicitado na unidade de medida indicada, começando pelo logaritmo das unidades. Segunda etapa: colocar a vírgula do lado direito na unidade de medida que queremos chegar. E a terceira etapa, que é completar com zeros, só se for necessário, para a gente fazer os números da primeira etapa chegar na segunda etapa, que é a vírgula. Então tá. Perceba então que a primeira etapa tá de azul e as outras eu deixei em preto. Olha o que nós vamos usar aqui agora. Deixei essa tabela de medidas de comprimento, os nomes estão aqui em pequenininho, mas a gente utiliza mesmo, são essas siglas que tem aqui. Tabela com 7 colunas, ok, é assim que a gente vai usar, tá? Lembra que eu falei lá do azul, né? Está em azul o que nós vamos utilizar aí. O primeiro exemplo, 178 metros. Como estava lá nas etapas que eu deixei no início do vídeo, colocar o número na unidade de medida solicitada, que é o metro. Só que começando pelo logaritmo das unidades. Unidades aqui é o 8. Então, nós vamos deixar o 8 aqui no metro. Ainda falta colocar o 7 e o 1. Então, nós vamos colocar aqui o 7 e aqui o número 1. Perceba que ficou 178, tal qual era na pergunta. A segunda etapa, eu deixei em preto. A unidade de medida onde a gente quer chegar é o centímetro. Então, aqui nos centímetros, nós vamos colocar a vírgula do lado direito. Perceba que o número colocado com a primeira etapa ficou longe da vírgula, que é a segunda etapa. Então, nós vamos precisar da terceira etapa, que são os zeros para completar. Pronto, a nossa resposta é 17.800 centímetros. O segundo exemplo, mesma coisa. Vamos colocar a casa das unidades, que é o 2, na unidade indicada, que é o decímetro. Tá aqui o 2. Falta colocar o 5 e o 4. Como a gente quer chegar em metros, a segunda etapa é coloca a vírgula onde a gente quer chegar, que é o metros. Coloquei a vírgula do lado direito. Percebam que o número que foi colocado na primeira etapa não está longe da vírgula na segunda etapa. Então, a terceira etapa não é mais necessária, tá? Terceiro exemplo. Aqui eu já coloquei um número com vírgula. Tem 34,79. Nesse caso, não esqueçam que a casa das unidades é o 4. É o último algarismo imediatamente antes da vírgula. Então, nós vamos colocar o 4 na unidade de medida indicada, que é o hectômetro. Tá aqui o 4. Falta colocar o 3 e vamos colocar o 7 e o 9 que está depois. Apesar da primeira etapa ser o número com vírgula, nós não vamos colocar esse número com a vírgula lá na tabela. Como nós queremos chegar no milímetro, a segunda etapa é, coloque a vírgula do lado direito lá na casa do milímetro. Colocamos. Então, nós vamos agora preencher com zero, que é a terceira etapa. Tá. Resposta da letra B, 45,2. Resposta da letra C, 3.479.000. Agora, nós vamos fazer a letra D. Letra D, 1,23. Novamente, a primeira etapa é um número com vírgula. Caso as unidades, nesse caso, é 1. É para colocar no decímetro. 1 tá aqui no decímetro, mais o 2 e o 3. Queremos chegar no decâmetro. Então, eu vou colocar a vírgula do lado direito aqui no decâmetro. E é necessária a terceira etapa, que é completar com zeros. Ah, chegamos na vírgula, professora. E agora? Tá, mas a vírgula não pode ficar sozinha numa dos quadrinhos que tem nessa tabela. Então, nós vamos iniciar aqui com mais um zero. Resposta, 0,0123. E a última etapa, o último exemplo, que é um caso também que acontece bastante. Olha só, a casa das unidades é o 7, é para pôr no milímetro. E aí rola essa dúvida, professora, mas o último não é o 2 que tem que ficar aqui? Não, gente, a regra não mudou. Casa das unidades, que é o 7, aqui no milímetro, o 1 antes. Ah, mas e o 2? O 2 vai ficar fora da tabela, não tem problema, tá? 2 ficando fora da tabela, não tem problema. Queremos transformar para centímetro, vamos colocar a vírgula do lado direito do centímetro. Não foi necessária a terceira etapa,
Resposta 1,72. E é isso daí, nosso tira-dúvida de transformação de unidade de comprimento na tabela. Beijo, até a próxima.